do Filho e do Espírito Santo. Amém. Derramai, ó Deus, a vossa graça em nossos corações, para que nós que, conhecendo pela mensagem do anjo a encarnação do vosso Filho, cheguemos por sua paixão em cruz à glória da ressurreição, pela intercessão da Virgem Maria. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então agora começamos o primeiro capítulo, vamos assim dizer, da nossa história da salvação. E começamos falando sobre quem é Deus e os seus principais atributos, os principais atributos da pessoa de Deus. Como podemos definir Deus, como podemos chegar a um conceito de Deus. E nós caminharemos durante estes primeiros episódios neste sentido. Por que começar por isso? Por que começar sobre a pessoa de Deus? Porque, como nós dissemos lá na introdução, nós vamos fazer um caminho cronológico. Desde o princípio, passando por todos os meios, até chegar ao fim. E começamos, portanto, pela pessoa de Deus, o Criador, aquele que existe desde sempre, o próprio Deus. Tentaremos fazer isso, não é uma tarefa fácil, definir quem é Deus, falar de seus atributos, e até mesmo não é possível fazer isso com clareza. Como poderíamos, então, falar de Deus de forma clara e distinta? Deixar claro tudo sobre Deus, a pessoa de Deus? Nós podemos atribuir a Deus inúmeras características, grandiosas, extremas, imensuráveis, que não podem ser medidas, mas nós nunca chegaremos com clareza a uma definição daquilo que Deus realmente é. Então nós enumeramos algumas características principais, que julgamos ser as principais, e vamos tratá-las uma a uma. Vamos tratar essas características uma a uma. Então, começando pela primeira, Deus que é inefável. Vamos ver isso. Deus que é pessoa, Deus que é o ser, Deus que é eterno, Deus que é onipresente, onisciente, onipotente, e Deus que é trino, na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E por fim, as duas últimas, um Deus que é criador e um Deus que é amor, né? O Deus cristão, um Deus que é amor. Então hoje a primeira característica, atributo de Deus, como dissemos, é inefável, Deus que é inefável. Por que falar deste primeiro atributo? Porque já é importante nós termos clareza, termos esta certeza, que nós nunca iremos conseguir de forma clara falar sobre Deus. Deixar tudo explicadinho, bem claro, onde não haverá mais dúvida, mais questionamentos. Inefável significa que não é possível conhecer uma coisa totalmente. Por isso que falamos deste atributo logo no começo. Nós nunca conheceremos Deus totalmente, isso só no céu. Por ser inefável também, é característica desta palavra, inefável, não conseguirmos descrever verbalmente com palavras humanas. Então não cabe na linguagem humana a pessoa de Deus. Por isso muitos autores e a própria Bíblia usa muito da poesia para falar das coisas divinas. Porque a poesia ela atiça, né, a nossa imaginação, ela faz muitas metáforas, tenta explicar de uma forma mais desenhada, mais bonita, coisas que talvez de forma prática nós não conseguiríamos imaginar. Mas com a poesia fica mais fácil de entender a pessoa de Deus. Por isso que a Bíblia é cheia de metáforas, de alusões, os cânticos que louvam a Deus, em sua maioria, se não todos, tem várias partes que fazem referência a Deus com as coisas da natureza, com aquilo que é belo, com aquilo que é bonito, tentando realmente deixar claro a pessoa de Deus. Mas não é difícil nós entendermos que Deus ele não pode ser explicado de forma clara se nós pensarmos em outros exemplos. Por exemplo, nós mesmos, nós não nos conhecemos perfeitamente. Nós temos muitas dúvidas, questionamentos. Se nós conhecêssemos a nós mesmos, nós faríamos muitas coisas diferentes, nós seríamos pessoas melhores. Nós questionamos a nós mesmos e passamos a nossa vida inteira tentando descobrir
quem nós somos, definir quem nós somos, as nossas falhas, as nossas fraquezas, as coisas que nós somos bons, de que forma nós podemos melhorar isso, vencer aquilo. E a nossa vida inteira são passos que a gente dá para frente, dá a volta para trás e é assim a vida. Buscamos conhecer a nós mesmos, né? Todos nós temos os nossos questionamentos interiores sobre nós. Nós não sabemos definir, às vezes, o que a gente é bom, o que nós somos ruins. E quanto mais com Deus. Se nem nós mesmos nós conseguimos definir, né? Quanto mais com Deus. Outra coisa que a gente pode pensar também por exemplo, nem objetos materiais, físicos, nós conseguimos definir. Aqui do meu lado tem uma cadeira. Se eu começar a falar para você neste momento as características da cadeira, que ela é preta, que ela tem os pés de madeira, que ela tem tantos centímetros de altura, tem uma almofada que também é preta, um encosto, eu posso falar com todas as palavras humanas possíveis de que forma descrever essa cadeira. Mas você não conseguirá imaginar de nenhuma maneira a forma que realmente tem essa cadeira. Entendeu? Nunca, nem se eu falar por centímetros, milímetros, a cor, não tem como eu falar a cor é preta, mas um pouquinho mais clara, tem uns detalhes de rosas, você nunca vai conseguir imaginar daí como que é a cadeira. Às vezes até se você ver uma foto dessa cadeira, chegando aqui você vai falar, nossa, é meio diferente, eu achava que era maior, que era menor. Então Deus está muito mais além de tudo isso, muito mais além. E para aprofundarmos mais, olha só. De que material que é esta cadeira? Eu vou falar para você que é de madeira, a almofada aqui, não sei, de algodão, não sei. Mas que material? Um átomozinho de madeira que tem carbono, que tem qualquer outro material químico aí, não sei. Mas o átomo, ele é do quê? Ele tem elétrons, tem prótons. Mas e os elétrons são feitos do quê? Então o homem ele nunca vai conseguir explicar, deixar claro qual que é a matéria de qualquer coisa. Então quanto mais Deus, que é imensurável, indivisível, inefável, magnânimo. Então, só retomando esse primeiro atributo de Deus, ele é inefável. Faremos este caminho sobre os atributos de Deus já com esta consciência, que nós nunca conseguiremos deixar claro a pessoa de Deus. Porque afinal, se nós pudéssemos deixar claro quem é Deus, se nós pudéssemos deixar claro quem é Deus, ele não seria mais Deus. Entendeu? Porque ele está muito acima de nós. Nós somos criatura, nós somos pequenos, nós nos igualaríamos a ele se nós conhecêssemos ele plenamente. Nós seríamos como Deus. E isso não é possível, de forma alguma. Se nós deixássemos claro Deus, nós teríamos as mesmas potências dele. Deus ele pode fazer tudo, pode fazer qualquer coisa. Ele tem a potencialidade de agir da forma que ele quiser, porque ele é o ser por excelência. E se nós conseguíssemos explicá-lo, nós nos igualaríamos em potência a ele. E isso não é possível. Não é possível de forma alguma. Então, para nós conseguirmos caminhar neste caminho, né, rumo a Deus, caminhar neste caminho rumo a Deus, nós temos que ser humildes, entender a nossa pequenez, entender que nós somos limitados, que nós somos criaturas e não ter esta relação de querer ser igual a Deus ou querer que tudo fique claro sobre Deus. Talvez você nunca tenha pensado isso, né? Quem é Deus? Tentar definir Deus. Mas talvez você já se perguntou por que Deus não age desse jeito? Por que Deus não faz isso na minha vida? Por que aquilo aconteceu? Entendeu? Não se perguntou diretamente quem é Deus. Mas em outras formas, assim, a gente quis entender Deus. Quis fazer a coisa do nosso jeito, sendo que é Deus que é o detentor de tudo. Por isso, antes de caminhar, nos é necessário ter a prudência de, no mínimo, imaginar aonde nós vamos chegar. Então, nós vamos trilhar toda esta história da salvação, mas já com a consciência de que existe um limite, existe um ponto que nós não podemos mais ir. Por quê?
porque se nós ultrapassássemos este ponto, ou nós já estaríamos no céu, ou nós nos igualaríamos a Deus, o que não é possível. E então vamos com esta consciência nesta nossa caminhada, que há um limite, que há um caminho que nós podemos chegar e queremos chegar. Então, ter esta prudência de, no mínimo, imaginar aonde nós podemos chegar. Não ser ousados demais, caminhar com segurança e não ser prepotente, né? Não ser soberbos, orgulhosos. Termos a humildade de Nossa Senhora. Por isso que Santo Agostinho ele diz assim, que é mais fácil exprimir o que Deus não é do que aquilo que Ele é. Mais fácil exprimir o que Deus não é do que aquilo que Ele é. Nós, seres humanos, nós temos a facilidade de julgar, de ver as coisas ruins nas pessoas, nas situações, nas coisas, de ver e enxergar os problemas, né? Enxergar os problemas. Por isso, às vezes, essa frase de Santo Agostinho ela é tão válida, porque enxergando todas as coisas ruins, tudo aquilo que é mal, tudo aquilo que dá errado, nós sabemos que Deus não pode ser isso. Que Deus, de forma alguma, Ele pode ser uma pessoa má, uma pessoa que tem desejo de vingança, uma pessoa que tem ódio. Deus não pode ser isso. Então, por isso que é mais claro saber o que Deus não é do que aquilo que Ele é. É difícil imaginar um Deus amoroso, que nos cria por amor, que nos salva por amor, que quer que estejamos na sua presença por amor, um Deus que perdoa infinitamente, um Deus que é misericórdia, um Deus que é compaixão. É muito complicado imaginar isso. Se conseguíssemos entender um pouquinho de Deus nesse sentido, a nossa fé seria muito maior. Muito maior. Vou citar agora algumas citações que falam sobre a inefabilidade de Deus, de Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, da própria Bíblia, e também de um cardeal da Igreja Católica lá do século XV, Nicolau de Cusa. Então, citações bem bacanas que vai nos ajudar. Então, primeiro de Santo Agostinho. Antes de conhecer Deus, achavas que era capaz de expressá-lo. Mas agora que começaste a conhecê-lo, percebes que não é capaz. Isso é muito interessante, porque antes de conhecer Deus, nós achávamos que éramos capazes de expressá-lo, de defini-lo. Mas agora que nós conhecemos, nós não conseguimos. Por quê? Porque quanto mais nós nos aproximamos de Deus, quanto mais nós caminhamos em direção a Deus, mais nós percebemos a nossa pequenez diante dele. Não tem aquela história que o santo, quanto mais ele vai caminhando no caminho de santidade, mais ele vai percebendo a miséria dele, a pequenez dele? É assim também, com relação ao conhecimento de Deus. Quanto mais nós adentramos no mistério de Deus, mais nós percebemos quanto este mistério é grande, quanto Deus é grande. É isso, basicamente isso que Santo Agostinho está querendo dizer. Mas, no entanto, ele continua: por descobrir que não podes exprimir aquilo que conheces, deves por acaso ficar em silêncio e deixar de louvar a Deus? Não, pelo contrário. Devemos a Ele toda a honra e toda a glória. Por descobrirmos que Deus é inefável, que Deus não pode ser explicado, que Deus é muito maior do que tudo aquilo que imaginamos, por acaso nós poderíamos se esquecer dele, deixar de louvá-lo, de honrá-lo? Não, pelo contrário, nós iremos aumentar e crescer mais e mais no nosso louvor, no nosso amor a Ele, e buscar mais e mais conhecer Ele e entender Ele, mesmo que o caminho pareça enorme, mesmo que Deus pareça inexplicável, mesmo assim nós continuaremos, e será um ímpeto. Na verdade, esta grandeza de Deus, ela será uma força que nos irá levar mais e mais para Ele. Mas a Ele se deve toda a honra e toda a glória. Todas as demais coisas podem ser expressas de algum modo. Lembra da cadeira? Podem ser expressas de algum modo. Mas só Deus é inefável. Ele que apenas com uma palavra tudo criou. Deus que apenas com uma palavra tudo criou. Ele disse uma palavra e nós fomos criados, mas nós mesmos somos incapazes de falar dele.
Bacana, né? Deus disse uma palavra e tudo foi criado, mas nós mesmos somos incapazes de falar dele. 1 Coríntios 2:9, a palavra de Deus diz assim, que coisas que os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram, nem o coração humano imaginou, tais são os bens que Deus tem preparado para aqueles que o amam. A palavra de Deus está falando dos bens, daquilo que Deus tem preparado para nós. Mas podemos atribuir isso também ao próprio Deus. Os olhos jamais viram, os ouvidos jamais ouviram e o coração humano jamais imaginou, jamais sentiu. Assim é Deus. Alguém, né? Alguém é uma pessoa, Deus é uma pessoa, vamos ver isso. Que nós, querendo ou não, estamos muitas vezes de olhos fechados. Mas nós sabemos que Deus está lá, que Deus existe, que Deus é por nós. Então agora a citação de Nicolau de Cusa, ele fala assim, que Deus não pode ser conhecido, nem hoje, nem nunca, pois qualquer criatura em relação a Ele é sombra, que jamais poderá alcançar a infinitude da luz divina, que só Deus mesmo conhece. Nós somos sombra em relação a Deus. Então, que com esta noção de que Deus é inefável e de que nós caminhamos rumo a Ele, sempre na certeza de que este caminho irá aumentar, mas isso é um sinal bom, é algo bom, reconhecermos a grandeza de Deus. Com isso em nosso coração, que o Senhor possa nos guiar nos próximos questionamentos, nos próximos atributos que nós iremos conhecer dele, já com esta certeza que Deus é inefável.